Olá, pessoal. Aqui é Elson Azevedo e hoje a gente tem mais um vídeo da série Quem é Quem? Nessa série de vídeos a gente fala com pessoas importantes do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, pessoas que contribuem para fazer desse centro o maior centro acadêmico assistencial de psiquiatria do Brasil. E hoje eu tenho a honra de ter o convidado, o Dr. Sérgio Rachman. O Dr. Sérgio, ele é uma pessoa fantástica que a gente conseguiu trazer para o departamento. Deixa eu colocar você aqui, Sérgio. Opa. Tudo bem, Sérgio? Olá, Elson. Tudo bom Obrigado com por ter você? topado participar, viu? Deixa eu falar seu currículo aqui. Você se formou em medicina na USP Pinheiros, fez a residência de psiquiatria lá, e aí você fez uma graduação, voltou para a graduação para fazer direito na USP, e depois disso fez um mestrado em psiquiatria na USP, foi durante 10 anos da equipe do NUFOR, o núcleo deles de psiquiatria forense, atua como perito judicial há 13 anos, e atualmente, né, eu brinco que tem essa competição pelos melhores cérebros, né? É, o departamento puxou você, e aí você atualmente é o coordenador do CEJUR, que é o Centro de Psiquiatria e Psicologia Jurídica da Unifesp. Sérgio, impressionante isso, cara. É, é um currículo assim altamente respeitável para alguém que trabalha nessa interface entre a psiquiatria e a advocacia, né, e o direito. Muito legal. Como é que isso tudo começou, cara? Me conta um pouco dessa sua história. Olá, Elson. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite de estar aqui falando com você. Para mim é uma grande honra e me sinto particularmente honrado quando você diz que você entrevista aqui as pessoas importantes e, para mim, eu fico muito feliz de ser enquadrado nessa categoria e de poder falar aqui com você, juntamente com tantos outros profissionais do nosso departamento que são objeto de tanta admiração nossa, né? Uhum. Então, eu agradeço mais uma vez pelo convite, estou muito feliz de poder aqui falar com você e de poder me dirigir para os demais membros do nosso departamento, para os nossos residentes e contar um pouquinho aí da minha história, como é que eu cheguei até aqui, né? Eu me graduei em medicina há 20 anos, né? Então, eu estou aí no meio da carreira, não sou exatamente um recém-formado, mas o fato é que quando eu entrei na faculdade de medicina, eu tinha uma dúvida já se eu ia prestar medicina ou direito, né? Eu sempre fiquei com aquela ideia se eu não deveria ter estudado direito no lugar de medicina, né? E quando chegou no final do curso, no internato, e a gente passa por aqueles estágios hospitalares, em centro cirúrgico, UTI, enfermaria cirúrgica, pronto-socorro clínico, né? Aí eu percebi que realmente eu me interessava mais por questões humanas, né? Pelas histórias dos pacientes, do que propriamente pelo tratamento clínico de doenças graves, né? E isso me estimulou a fazer psiquiatria, né? E aí, na psiquiatria, quando eu era residente de segundo ano, eu tive um problema, que foi uma questão ética envolvendo uma paciente nossa, que era uma advogada, né? Era uma advogada que tinha um transtorno de personalidade grave, que estava no meu ambulatório durante toda a residência, R1 e R2, e ela foi uma paciente que tentou suicídio, se eu não me engano, foi no meu final do meu R1, né? E como eu disse, era uma paciente com transtorno de personalidade grave, com muito complicada, com adesão a tratamento difícil, que estabelecia um vínculo também bastante problemático, né? E a gente, quando é residente de primeiro ano, a gente não tem muito traquejo, a gente não sabe muito como lidar com esse tipo de paciente, né? E eu acho que eu preenchi um papel na relação em que eu acho que eu acabei estimulando uma idealização, né? E me coloquei, eu acho que no papel de salvador, aquela pessoa que ia curá-la dos transtornos mentais, né? Mas o fato é que ela tentou suicídio,
A gente fez uma internação involuntária para ela na nossa enfermaria, e depois de algum tempo ela começou a não aceitar a internação, começou a reclamar muito, e acabou saindo de alta pedido. O fato é que ela ficou muito brava comigo por eu ter insistido naquela internação involuntária, né? Uhum. E o fato é que depois disso, a nossa relação médico-paciente ficou extremamente conturbada, oscilava entre momentos em que ela me idealizava, com outros em que ela tinha ódio por mim. Ela, enfim, começou a me procurar durante vários dias que não eram o atendimento dela, e, enfim, a relação ficou muito difícil, até que chegou um ponto em que eu cheguei à conclusão, juntamente com a minha supervisora, que eu não tinha mais condições de atendê-la, e ela foi encaminhada para um outro colega lá do ambulatório. E aí a paciente, acho que ela acabou se sentindo abandonada, enfim. O fato é que ela acabou apresentando uma denúncia no CREMESP contra mim e contra a minha supervisora também na época, né? E esse é Uhum. um dos maiores, acho que, pesadelos de um residente. Enfim, você receber uma notícia de que existe uma sindicância movida contra você no CREMESP, né? Uhum. E eu fiquei extremamente preocupado. Começa a passar um monte de coisa pela sua cabeça, que seu CRM vai ser cassado, que você vai ter uma série de implicações legais com isso, né? Eu fui no CREMESP, vi a denúncia que ela tinha apresentado. Ela era advogada e ela escrevia muito, então era uma denúncia extremamente longa. Eu acho que devia ter umas 15 ou 20 páginas de denúncia. E ela falava um monte de coisa que a gente sabe que não faz sentido, né? Do tipo que eu havia destruído o hemisfério direito do cérebro dela com a paroxetina, enfim, um monte de alegação que não fazia sentido. Mas o fato é que isso me marcou muito, né? O fato de eu Uhum. ter respondido uma sindicância no CRM, né? Não, você falou, é um trauma, né, assim, pro residente. Eu até, às vezes, acontece lá no CAISM, assim, de chegar à ouvidoria, né, que é uma queixa, um canal para o paciente poder desabafar ali, né, Correto. uma escuta interna da instituição. E às vezes a gente conversa com os residentes para falar que isso, eles ficam desesperados, assim, nossa, mas eu vou ser processado. Não, vai ser uma ouvidoria interna. É um Mas pesadelo, né? esse é um pesadelo, assim, dá uma Pesadelo. baita insegurança. Eu até tô lembrando também essas inseguranças, assim, né, no começo de carreira eu dava os plantões lá de psiquiatria, e aí saía do plantão, putz, será que alguma coisa dessa que eu fiz aqui vai me dar um processo? Eu ficava paranoico, assim, uns 2 dias depois do plantão. E o fato é que aconteceu comigo, né? Eu fui denunciado no CRM, tive que me apresentar para oferecer a minha manifestação. E essa sindicância foi arquivada, evidentemente. Enfim, aquilo que ela alegava não fazia sentido. Você teve um apoio de advogado, não? Não, eu fui sozinho na ocasião, né? Não procurei advogado. No caso, ela tinha denunciado a mim e a minha supervisora, né? Então, na época, ela entrou em contato comigo. Acho que ela ficou mais assustada até do que eu. Então, ela ficava o tempo todo me mandando e-mail e perguntando o que eu achava. Eu acho que ela ficou bastante preocupada com isso, né? E, como eu disse, foi uma situação que me marcou muito. E aí que eu me dei conta do quanto nós médicos somos vulneráveis, né? Uhum. Vulneráveis não porque qualquer paciente possa apresentar uma denúncia contra nós no CREMESP, a gente tenha que responder uma sindicância, mas eu digo vulneráveis pelo fato da gente ter pouco conhecimento das implicações dos nossos atos, né? A gente não sabe os nossos direitos, a gente não sabe quais que são os procedimentos, por exemplo, numa sindicância, num processo, o que pode ser alegado, o que a gente deve fazer, né? E a partir desse momento eu comecei a pensar que talvez fosse realmente interessante estudar essas questões mais a fundo, né? Até para que por uma questão de defesa própria, né? Para eu saber dentro da psiquiatria o que eu poderia fazer, quais as implicações, e eu me senti mais seguro também
na minha atuação profissional em psiquiatria, né? E aí que eu comecei a refletir também que nós médicos passamos por uma graduação que tem uma carga horária de aulas teóricas, práticas, que é muito grande, maior do que qualquer outro curso de graduação, né? E nós não temos, dentro da nossa formação, nenhum espaço para discutir questões envolvendo o direito médico, que, a meu ver, são essenciais, né? Para qualquer clínico, para o psiquiatra, mas acho que principalmente para os colegas que vão fazer cirurgia, que trabalham com paciente grave e que estão mais sujeitos a um eventual questionamento de suas condutas frente ao conselho profissional ou na justiça, né? E conversando com outros colegas também, eu fui me dando conta do quanto isso era uma lacuna na nossa formação profissional, né? Então, isso fez com que crescesse dentro de mim cada vez mais um desejo por estudar direito, né? Acho que essa ideia ela foi amadurecendo com o passar dos anos, até que, quando fazia 6 anos que eu tinha terminado a residência médica, eu decidi prestar novamente vestibular, passei no vestibular para medicina, para direito, na Faculdade de Direito da USP, no Lago São Francisco, e aí eu fui estudar direito. Na época eu já estava começando também a trabalhar como perito judicial, que foi algo que aconteceu meio que por acaso, porque eu trabalhava com um outro colega médico num plantão, ele era perito também, ele me convidou para trabalhar no mesmo fórum em que ele fazia perícias, e eu comecei a achar algo interessante, comecei a ganhar gosto por isso, e aí acho que as coisas foram confluindo realmente para eu voltar a minha atenção cada vez mais para uma atuação dentro da interface do direito e da medicina, né? Inicialmente como perito judicial, trabalhando como psiquiatra forense, não só como perito, mas também juntamente às partes, naquilo que nós chamamos de assistente técnico, que é uma pessoa que ajuda a parte com conhecimento específico no âmbito de uma ação judicial, e posteriormente, com a minha graduação em Direito, e eu obtendo também o meu registro na Ordem dos Advogados do Brasil, eu também passei a trabalhar com direito médico, e atualmente eu faço essas duas áreas, né? O direito médico como advogado, tanto no âmbito do CRM, como na defesa profissional, né? na justiça, como também como psiquiatra forense. E mais recentemente, quando eu fui para o departamento de psiquiatria e da Unifesp, eu, juntamente com Rafael Bernardon, a gente pensou na criação de um núcleo de psiquiatria e psicologia jurídica, que era algo que também não existia dentro do departamento da Unifesp, e eu acho que numa instituição da importância da Unifesp, eu acho que é necessário haver uma disciplina de psiquiatria forense. E ano passado eu dei o primeiro curso teórico para os residentes, para os R2 de psiquiatria forense. Esse ano agora, 2021, iniciamos as nossas atividades práticas, com realização de perícias, discussão de casos práticos de psiquiatria forense e oferecimento do estágio para o R3 em psiquiatria forense. Não, fantástico, Sérgio. Eu estou acompanhando o Sejur, né? Eu acompanhei ali o nascimento e estou acompanhando de maneira próxima, assim, e os residentes, as pessoas que estão te acompanhando estão adorando, né? Acho que é um atestado aí. A gente já conhecia, né? Você sempre nas suas discussões, quando você apresentou a sua tese de mestrado para a gente lá no departamento, sempre é com muito conteúdo, né? Você é um cara. E até fiquei pensando isso. Você estava lá formado e tal, e foi fazer direito, e passou de novo na USP, que é o curso de direito da USP é um curso bastante concorrido, né? É um curso concorrido. Não Você tanto quanto medicina, mas é um curso concorrido, sim. sem dúvida. Aí a dúvida, você estudou de novo para o vestibular ou não? Foi na raça?
Olha, foi meio na raça, viu, Elson? É aquela coisa, né? Tem aqueles livros obrigatórios que caem na prova de português, né? Então eu procurei ler resumo, né? Quando você está com... Na época eu prestei vestibular, eu estava com 30 anos, mais ou menos, né? 30 e poucos anos. 32 anos, exato. A gente não tem... O nosso ritmo de estudo é muito diferente daquele de quando a gente tinha 18, né? Quando a gente estava terminando lá o segundo grau. Então, se por um lado a gente esquece algumas coisas, por outro, acho que a maturidade ela traz alguma vantagem para a gente também, né? Acho que a gente consegue focar melhor, consegue. E eu tive sorte de lembrar de muitas coisas. Eu gostava de estudar na época do segundo grau, eu gostava dessas matérias, gostava de matemática, física, química, Uhum. biologia, então tinha bastante coisa que eu ainda lembrava dessa época e acabou meio que sendo suficiente para conseguir fazer o vestibular e conseguir a aprovação. E até lembrei aqui que sua ligação com o departamento é até mais antiga, né? Porque a Paula, sua esposa, ela durante muitos anos compôs a equipe da enfermaria, né? Do Correto. departamento, não é isso? Correto. Ela trabalhou como psicóloga no departamento e também no PEP, no programa, né, do primeiro episódio psicótico, eu acho que durante uns 10 anos, mais ou menos. Foi um período Ela foi minha bastante extenso. supervisora na enfermaria. Gostava muito dela. Quando você era E, residente. é, ela foi minha chefe lá na enfermaria. E agora, o que eu ia te perguntar é assim, nessa hora que você decidiu fazer direito, você já estava casado? Tava casado já. É? Eu casei em 2009, eu comecei o curso de Direito em 2010. Era E casado já, mas ela não tinha filhos, né? e Na ela não época não tinha surtou, não, filhos assim, ainda. não fala. Porque se eu chegar para a Grati e falar assim, ó, Grati, vou fazer outro curso superior agora, tá? Ela me parte no meio, não sobra nada de mim, rapaz. Não, eu preciso agradecer a Paula, acho que ela foi bastante paciente comigo. Foram 5 anos, né? Um curso longo, né? Uhum. E foi um curso feito à noite, né? Porque de dia eu trabalhava e eu fazia então parte da turma noturna. E tinha dia em que a aula terminava às 11h15 da noite. A última aula da grade era entre 10h30 e 11h15 da noite. E era lá no Largo São Francisco, eu voltava de metrô para casa. Então era aquele horário, 11 e pouco da noite, que saía todo mundo junto. A gente pegava o metrô lá na estação Sé. Então tem umas histórias curiosas. Assim, era um tempo interessante, né? A primeira graduação que eu fiz, ingressei em medicina com 18 anos. Na segunda, eu já estava com 30 e poucos, né? São momentos muito diferentes da nossa vida e eu me comparava com os meus colegas lá na faculdade de Direito, que eram recém-saídos, né, do segundo grau e que ainda estavam na adolescência, né? Eu acho que o modo como você aproveita as aulas, como você encara as matérias é bem diferente. Eu acho que a maturidade ela permite você ter uma percepção que você não tem quando você tem 18 anos, né? E foi um tempo bom, eu gostei bastante da faculdade de Direito, fiz vários amigos lá. E é interessante que no curso noturno tem gente mais velha também, né? Então, Uhum. tinha garotada lá de 18 anos, mas tinha um pessoal mais velho de 30, 40, às vezes até 50. E eu acabava ficando mais com esse pessoal mais velho, né? Tinha mais afinidade com eles. E foi uma experiência bem interessante. No final, já estava um pouco cansado, enfim, Imagino. você já não tem mais aquele pique, né, de quando você é garoto. Quantos filhos você tem? Mas foi bem interessante, eu gostei. Agradeço a Paula por ela ter sido paciente comigo também. Tinha dia que eu chegava em casa meia-noite enfim, ela já estava dormindo Não, e eu mas tô pensando aqui, deu tudo certo. trabalhando como psiquiatra durante o dia, estou fazendo a graduação à noite. E quantos filhos, Sérgio? Então, as minhas filhas, eu tenho duas meninas gêmeas, né? Agora Ah, elas estão com 7 anos. Elas nasceram
no começo do meu último ano da faculdade, né, Ah, do tá. Então quinto foi. ano. Então, os 4 primeiros anos eu não tinha filho ainda. A Paula engravidou quando eu estava no quarto ano. E aí, no quinto ano, eu estava. Foi um ano bem complicado, bem difícil, porque eu estava com duas meninas gêmeas em casa, né? E eu estava com pressa de terminar a faculdade, eu não queria Uhum. estender por mais um ano, né? Já estava no finalzinho. Então, eu estava lá me desdobrando, né? Entre a faculdade, o trabalho, as crianças, então, assistência em casa. A coisa foi realmente um pouco complicada, mas no final acabou dando certo. É. E aí, aproveitando esse esforço todo seu, a gente trouxe você para o departamento, né? Para mim foi um motivo de grande alegria integrar esse departamento, né? Desde o tempo que a Paula trabalhava na Unifesp, né? Eu ficava pensando, poxa, mas enfim, ela me trazia notícias do departamento, eu ficava sabendo de coisas que aconteciam aí. E desde aquele tempo eu tinha vontade, né, de trabalhar com vocês, de integrar a estrutura, ainda mais sabendo que não existia uma disciplina de psiquiatria forense, né? Uhum. E aí, desde a época que eu estava mesmo estudando direito, eu pensava, poxa, mas e se um dia eu for trabalhar lá no Unifesp, a gente começar uma disciplina de psiquiatria forense, fazer trabalho com residentes? Eu sempre gostei muito de ensino também, né? Uhum. Então, do meu tempo de residente, eu gostava de explicar os quadros para os alunos, às vezes os internos, eles iam na enfermaria, no ambulatório, acompanhavam o atendimento. Então, essa parte de ensino foi algo que sempre me atraiu muito, sempre gostei, né? E agora poder estar aí com vocês, né? Criando um serviço novo, né? Que eu tenho certeza que vai se destacar, que pela sua excelência vamos produzir muito na parte tanto de pesquisa como também no ensino, né? Então, eu tô muito feliz, para mim é um motivo de muito orgulho poder fazer parte dessa equipe, tá aí na Unifesp com vocês. Não, e é orgulho nosso também ter você e acompanhando assim esse brilhantismo aí. Sérgio, aproveitando, porque, como você falou, né, na Unifesp a gente está começando com a sua expertise. Já teve a iniciativa do Quirino, né, o Cordeiro, durante alguns anos, oferecendo curso para os R3 e também curso para pós-graduação, a disciplina na pós, mas esse passo assim para montar assistência, acho que é algo que só foi possível agora com seu esforço e do Rafael Bernardon, mas me conta o que você está imaginando do Sejur, como é que você acha que ele pode é, ser um diferencial aí na psiquiatria forense brasileira? Olha, os dois pilares, né, do Sejur são o ensino, né? Então, acho que isso é muito importante, ensinar psiquiatria forense para os nossos residentes e para estagiários também que têm um interesse em acompanhar o nosso trabalho, e a realização de pesquisa também em psiquiatria forense, né? A psiquiatria forense é uma subespecialidade da psiquiatria que tem algumas particularidades, né? Eu acho que fazem com que a prática em psiquiatria forense seja muito diferente daquilo que a gente vê na psiquiatria geral em outras subespecialidades, né? É o que eu digo, por exemplo, você tem psiquiatras que são especialistas em psicogeriatria, né? A psicogeriatria é uma área que realmente tem as suas especificidades. É diferente você atender um paciente idoso de um paciente adulto, de um jovem, por exemplo, né? Mas você, como psiquiatra geral, você está habituado, pelo menos, com o modelo de consulta, enfim, de atendimento a um idoso. Não é uma coisa que fuja completamente à sua atuação, né? Evidentemente, tem as suas especificidades, mas mesmo que você habitualmente não atenda idoso, nada impede você de um dia fazer um atendimento para um paciente idoso, ainda que não seja o seu foco, né? Uhum. Que não seja o perfil de paciente que você habitualmente atenda. A psiquiatria forense, por outro lado, né?
por exemplo, quando você vai fazer uma perícia, né, a estrutura de uma perícia, a forma de atuação, os pressupostos, né, que regem a sua prática são completamente diferentes da prática assistencial, né, da atividade assistencial. Uhum. Então, não dá para pegar simplesmente um psiquiatra que é um bom psiquiatra do consultório, que atende seus pacientes e colocá-lo para fazer perícia, né? É Uhum. necessário todo um preparo, um estudo, né, para o psiquiatra adquirir determinados tipos de conhecimento e também poder saber como é que é a estrutura de uma perícia, qual que é a postura que ele deve ter, como é que ele deve redigir um laudo pericial, como ele deve se relacionar com o advogado, qual é a postura dele frente ao juízo, frente a outras autoridades do direito, conhecimentos jurídicos também que são importantes para ele, né? Então, o que a gente vê normalmente quando um colega se vê numa situação em que ele precisa de algum conhecimento ou fazer alguma atuação em psiquiatria forense, normalmente os colegas eles ficam muito ansiosos e muito reticentes, né? Ficam muito inseguros, né? Porque realmente são poucas pessoas que fazem isso, né? A gente tem poucos grupos aqui no Brasil que se dedicam aos estudos nessa área. Então, eu tô muito feliz de poder contribuir para trazer esse tipo de conhecimento para os colegas e, enfim, para os nossos estagiários e residentes e criar uma cultura de psiquiatria forense dentro daquilo que a gente considera uma boa prática, enfim, de acordo com as melhores técnicas em psiquiatria e também o conhecimento de todos os paradigmas jurídicos que são importantes na psiquiatria forense. Uau! Não, eu brinquei com você e é verdade, assim, queria ser um pouco mais novo para te acompanhar aí, para aprender a psiquiatria forense, como ela deve ser. Você é novo, Elson. Pois é. Eu, brin... eu só não tenho tempo e dinheiro, mas o resto a gente tem. Ó, muito bom, Sérgio. Adorei falar contigo, cara. E sempre que eu ouço você falar do Sejur, eu fico muito animado, muito mesmo. E eu tenho certeza que vai ser um centro de excelência no ensino, na pesquisa, e um centro. Eu me arrisco dizer que, conhecendo a sua competência, vai ser o disparado o melhor centro de psiquiatria forense do Brasil. Então, é um motivo de muito orgulho e muito sucesso aí para você e para toda a sua equipe. Quem está contigo lá? A Cecília, A Cecília, a Viviane Lima, né? Uhum, Machado, né? Viviane uhum. Machado, que é a atual preceptora dos R1. O Rony Pedroso, que também terminou o R3 agora. O nosso R3 é o Nicolas. E a Uhum, gente está com uma psicóloga também, a Natália Aloy, uhum, que começou praticamente junto com a gente, né, uhum. quando iniciamos as nossas atividades. E está um grupo bastante coeso, enfim, todo mundo muito interessado, e eu tenho certeza que a gente vai crescer bastante. E eu só posso agradecer pela confiança de todos, pelas suas palavras, que realmente me alegram muito, né? E poder estar inserido, né, num departamento de psiquiatria de uma instituição com a tradição e com a excelência, né, a qualidade de todos os membros, enfim, passando desde os docentes mais antigos e toda essa geração nova também de docentes, de tais, você, o Diogo, todo mundo que está contribuindo aí para o CAISM ser realmente um serviço de referência em psiquiatria, não só em São Paulo, mas no Brasil todo, né? Enfim, eu não poderia estar mais feliz e sou extremamente grato por essa oportunidade de integrar uma equipe tão prestigiosa como essa.
Excelente, Sérgio. E como essa conversa tem um direcionamento também para os nossos jovens no departamento, né? Os residentes, os alunos da graduação, o pessoal, os alunos da pós-graduação. É, e o que você pode falar para essas pessoas que estão começando na área? Assim, o que elas podem fazer para ter uma carreira de tanto sucesso quanto a sua? Olha, eu sempre fui uma pessoa meio inquieta, viu, Elson? Eu não sou aquele cara que começa uma coisa, termina, e se imagina fazendo o resto da vida a mesma coisa, né? Eu sempre procuro coisas novas, é, eu, eu, eu quero sempre mudança, eu quero sempre procurar um desafio novo, alguma coisa nova para fazer, né? Acho que isso tem muito da minha personalidade aí. E não é todo mundo que é assim, enfim, acho que tem pessoas que são mais, que gostam mais de estabilidade, que querem fazer, enfim, mais ou menos a mesma coisa por bastante tempo, né? O que eu acho que é importante é cada um realmente procurar se conhecer, saber qual é a sua personalidade, o que, que ele se imagina fazendo daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, né? E o que, que ele vai fazer para perseguir, né, esses objetivos, né? É, o que eu posso dizer para todos os nossos residentes que estão na psiquiatria é que eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Então, acho que tem espaço para quem vai querer fazer consultório, tem espaço para quem vai querer fazer pesquisa, tem espaço para quem eventualmente vai querer seguir uma carreira, por exemplo, em psiquiatria forense, né? Eu, depois da residência, eu fiz uma segunda graduação, mas eu tive outros colegas de residência que também fizeram outras graduações, não necessariamente em direito, que nem eu, mas tive colega que foi para filosofia e que hoje é comunicador, está mais na mídia, tem canal no YouTube, ele está feliz nessa função de comunicador e falar sobre psiquiatria para o público em geral, né? Que eu acho uma coisa muito legal também. Tive colega que depois foi fazer faculdade foi fazer administração hospitalar e hoje trabalha como administrador, né? Foi fazer MBA. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo, né? E eu acho que é importante você, a partir do momento que você tem uma inquietude, que você acha que talvez você poderia fazer alguma outra coisa, que você não está totalmente satisfeito com a sua atividade naquele momento, né? Você não ter medo de mudar e, de repente, até começar a trabalhar numa área correlata e sair um pouco daquilo que você estava pensando quando você, por exemplo, iniciou a residência, né? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que cada vez mais, né? Na época dos nossos pais, dos nossos avós, né? Quando você fazia uma faculdade, meio que você já tinha definido pelo resto da sua vida aquilo que você ia fazer, né? Uhum. E hoje eu acho que cada vez mais a gente realmente vai abrindo caminhos que permitam com que a gente diversifique as nossas atuações e que cada vez mais a gente procure fazer algo que tenha a ver com a gente, que nos traga realização, tanto pessoal como profissional. Sim. Não, super importante, Sérgio. Tá aberto ao que a gente vai sentindo. Porque uma coisa é você imaginar o que você vai, como é que você vai lidar, o que você vai sentir, se você vai gostar ou não de uma determinada atividade. Agora, no dia a dia, tá aberto também para isso, para se ouvir e poder fazer adaptações, né? Muito bom. Sérgio, adorei a conversa, cara, e demais, estou com muita expectativa aí de ver os próximos passos do Sejur, do Centro de Psiquiatria e Psicologia Jurídica do departamento. Muito obrigado por ter participado, um grande abraço. Obrigado, Elson. Foi um prazer conversar com você e um abraço aí para todos.